Enquanto Trump expulsa imigrantes do Delaware, seu avô implorou para não ser mandado para lá. Um pouco da história do avô alemão de Donald Trump. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenado por fraudar documentos num caso de suborno e por maquiar números de suas empresas para conseguir empréstimos com juros mais. Camaradas, Friedrich Trumpf implorou ao príncipe alemão para não ser enviado de volta aos Israel. O avô alemão de Trump, que nos Estados Unidos americanizou seu nome de batismo para Frederick Trump, partiu da Alemanha para fazer a vida nos Estados Unidos aos 16 anos. Como o neto Frederick se relacionava com prostitutas, com a diferença de que Donald paga por elas e seu avô ganhava dinheiro com o suor delas, pois foi dono de bordel e um bar na época da Corrida do Ouro ao oeste do Zewa. 2 anos depois, proprietário de várias terras, voltou à Alemanha para se casar com uma antiga vizinha e voltou com ela para os Estados Unidos. Já rico, tentou voltar a morar de vez na sua Alemanha, mas foi recusado pelo governo de lá por um motivo insólito. Não havia cumprido o serviço militar obrigatório. Há outra semelhança com seu neto presidente. Trump não combateu no Vietnã sob a alegação de um prosaico esporão de calcanhar, problema provisório que o livrou das balas vietnamitas. Frederick Trump implorou ao príncipe para que o aceitasse de volta em seu país, numa carta em que o chamou de amado, nobre, sábio e justo. Mas de nada adiantou, e Trump teve que assumir para sempre Trump nos Estados Unidos. Numa entrevista ao DW, pouco antes da primeira eleição de Trump, sua biógrafa Gwenda Blair contou um pouco sobre as raízes de Donald Trump. Alguns trechos. DW. Que características do avô e do pai dele você acha que também se refletem em Donald Trump e na maneira como ele conduz seus negócios e sua carreira política? Gwenda Blair. Eles são realmente uma linha impressionante de pessoas que fariam qualquer coisa para progredir e vencer. Todos eles são extremamente tenazes, nunca desistem e estão dispostos a ir além dos limites para burlar as regras e encontrar brechas. O vovô Trump construiu seus restaurantes em um terreno que não era de sua propriedade. Naquela época da Corrida do Ouro em Klondike, era o período do Velho Oeste. Era tudo muito aberto, muito bruto. Muitos homens solteiros tentando desesperadamente encontrar ouro e prostitutas. E os restaurantes do vovô Trump tinham bebidas alcoólicas, comida e acesso a mulheres. Seus restaurantes tinham pequenos cubículos nas laterais com cortinas pesadas, os chamados quartos privativos para mulheres, o que era absolutamente entendido como prostitutas. Seu estabelecimento não era uma exceção, mas ele certamente se deu bem com isso. Depois disso, ele voltou para a Alemanha e afirmou que era um homem tranquilo que evitava bares em seu pedido de repatriação. Seu filho Fred, que ganhou dinheiro com imóveis nos bairros periféricos da cidade de Nova York, era muito bom em encontrar brechas. Quando estava construindo moradias financiadas pelo Estado, ele criou empresas de equipamentos de fachada e, em seguida, alugou escavadeiras e caminhões de si mesmo a preços muito altos e inflacionados. Isso não era ilegal, mas ele estava ultrapassando os limites e burlando as regras. Ele era muito bom nisso. Donald, por sua vez, tem sido muito bom em encontrar brechas e burlar as regras quando construiu as Trump Towers. Por exemplo, ele contratou trabalhadores poloneses sem documentos para fazer a demolição do prédio que estava lá antes, pagou-lhes salários muito baixos e os fez dormir no canteiro de obras, pois estavam com um cronograma muito apertado. Posteriormente, ele disse que não havia notado que eles eram indocumentados, o que não poderia ter passado despercebido. Ele é muito bom nisso. Donald Trump, a controvérsia das Trump Towers e a realidade do trabalho imigrante. A construção das Trump Towers não é apenas um marco arquitetônico em Nova York, mas também um exemplo emblemático das tensões que permeiam o mundo do trabalho e as políticas de imigração nos Estados Unidos. Donald Trump, ao longo de sua carreira empresarial, tem sido frequentemente associado a práticas que desafiam as normas trabalhistas e legais, especialmente em relação à contratação de trabalhadores indocumentados. Este artigo explora como essas ações moldaram sua imagem, enquanto também lança luz sobre as realidades enfrentadas por muitos trabalhadores imigrantes nos Estados Unidos. As Trump Towers, que se tornaram sinônimo de riqueza e ambição, surgiram em um contexto de intensa competitividade no setor imobiliário de Nova York. No entanto, o que muitos não percebem é que por trás das fachadas reluzentes e do glamour
Existem histórias de exploração e abuso que frequentemente passam despercebidas. Durante a demolição do edifício anterior ao projeto, Trump contratou trabalhadores poloneses indocumentados, uma decisão que ilustra a disposição do magnata em encontrar brechas nas leis trabalhistas. A escolha de trabalhadores sem documentação não foi um acaso, mas sim uma estratégia deliberada para reduzir custos e acelerar o cronograma da obra. Esses trabalhadores que enfrentaram condições precárias foram pagos com salários irrisórios e forçados a dormir no canteiro de obras. Essa realidade é uma representação crua da luta dos imigrantes que buscam oportunidades, muitas vezes aceitando condições de trabalho que os cidadãos americanos não aceitariam. A narrativa de Trump de que não percebeu a situação dos trabalhadores soa como uma tentativa de desviar a atenção das práticas que ele mesmo implementou. A questão central que emergiu dessa história é: até que ponto a ambição empresarial pode justificar a exploração do trabalho? A realidade enfrentada pelos trabalhadores imigrantes, especialmente aqueles sem documentação, é complexa e multifacetada. O caso das Trump Towers é apenas um exemplo entre muitos em que empresários, em busca de maximização de lucros, ignoram as diretrizes que protegem os direitos dos trabalhadores. A normalização da exploração de mão de obra indocumentada tem um impacto devastador na comunidade imigrante. Os trabalhadores são frequentemente colocados em posições vulneráveis, sem acesso a direitos básicos, como salários justos e condições seguras de trabalho. Além disso, a retórica em torno da imigração nos Estados Unidos tem se intensificado, promovendo um clima de medo e incerteza. A exploração do trabalho imigrante é frequentemente invisibilizada, mas suas consequências reverberam em toda a sociedade. Por um lado, temos empresários como Trump, que capitalizam sobre a vulnerabilidade dos trabalhadores, e por outro, temos uma população imigrante que, em busca do sonho americano, muitas vezes se vê presa em um ciclo de exploração e abuso. A forma como Trump tem lidado com questões de imigração e trabalho reflete uma narrativa mais ampla que tem permeado a política americana. Ele se apresenta como um defensor dos trabalhadores americanos, enquanto simultaneamente se beneficia de um sistema que explora os mais vulneráveis. Essa dualidade levanta questões éticas sobre as práticas empresariais e o papel do governo na proteção dos direitos dos trabalhadores, independentemente de seu status de imigração. As implicações políticas das ações de Trump vão além do setor imobiliário. Elas alimentam um discurso que deslegitima as experiências dos imigrantes e perpetua estereótipos prejudiciais. A narrativa de que os imigrantes roubam empregos ignora as contribuições econômicas significativas que eles fazem e desconsidera as realidades da exploração que muitos enfrentam. Ao ignorar essas complexidades, a sociedade perde a oportunidade de reconhecer a dignidade e o valor intrínseco de cada trabalhador, independentemente de sua origem. A história das Trump Towers é um microcosmo das tensões que cercam o trabalho imigrante nos Estados Unidos. A ambição empresarial de Donald Trump, embora admirada por muitos, também levanta questões cruciais sobre ética e responsabilidade. À medida que a sociedade avança, é imperativo que se enfrente a realidade da exploração do trabalho e se busquem soluções que garantam justiça e dignidade para todos os trabalhadores. A luta por direitos trabalhistas não deve ser vista como uma questão isolada, mas como parte de um debate mais amplo sobre justiça social e inclusão. A responsabilidade recai sobre todos nós, empresários, legisladores e cidadãos, para criar um sistema que não apenas promova a prosperidade econômica, mas que também respeite e proteja os direitos de todos os trabalhadores, independentemente de seu status migratório. Essa mudança é não apenas necessária, mas essencial para construir uma sociedade mais justa e equitativa. A exploração de trabalhadores imigrantes não se limita ao caso emblemático das Trump Towers. A realidade é que em diversas indústrias ao redor do mundo, trabalhadores indocumentados enfrentam condições precárias, salários baixos e uma falta alarmante de proteção legal. Este artigo examina outros casos significativos de exploração de trabalhadores imigrantes, destacando as dinâmicas econômicas e sociais que perpetuam essa situação. Um dos setores mais afetados pela exploração de trabalhadores imigrantes é a agricultura. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos trabalhadores agrícolas são indocumentados e, por isso, estão em uma posição extremamente vulnerável.
A colheita de frutas e vegetais exige mão de obra intensa e sazonal, o que leva muitos agricultores a contratarem trabalhadores sem documentos. Infelizmente, essa prática é frequentemente acompanhada por salários baixos, longas jornadas de trabalho e condições de vida inadequadas. Um estudo realizado pela US Department of Labor revelou que a maioria dos trabalhadores agrícolas indocumentados recebe menos do que o salário mínimo. Além disso, muitos enfrentam riscos à saúde, pois trabalham em condições que não atendem às normas de segurança. A falta de regulamentação e fiscalização efetiva permite que essas práticas continuem, perpetuando um ciclo de exploração que afeta milhares de famílias. A indústria da construção é outro setor, onde a exploração de trabalhadores imigrantes é alarmante. Em várias partes do mundo, incluindo os Estados Unidos, muitos imigrantes, especialmente aqueles provenientes da América Latina, são contratados para realizar trabalhos pesados, frequentemente sem acesso a direitos trabalhistas básicos. O impacto é exacerbado pela natureza temporária de muitos desses empregos, o que deixa os trabalhadores sem garantias e vulneráveis a abusos. Por exemplo, em cidades como Nova York e Los Angeles, trabalhadores indocumentados são frequentemente contratados para projetos de construção, onde enfrentam salários reduzidos e condições perigosas. Além disso, muitos deles são pagos por fora, o que significa que não têm acesso a benefícios como seguro-saúde ou aposentadoria. A falta de documentação também os impede de denunciar abusos, criando um ambiente onde a exploração é comum e muitas vezes ignorada pelas autoridades. O setor de serviços, que inclui restaurantes, hotéis e limpeza, também é um espaço onde a exploração de trabalhadores imigrantes se manifesta de maneira contundente. Muitos trabalhadores indocumentados são empregados em funções de baixo pagamento e enfrentam condições de trabalho precárias. Reportagens e investigações têm revelado que esses trabalhadores muitas vezes são forçados a trabalhar longas horas sem pagamento de horas extras, além de sofrerem assédio e discriminação. Um exemplo notável é o caso de trabalhadores em restaurantes de fast food, onde muitos imigrantes enfrentam jornadas exaustivas e salários que mal cobrem suas necessidades básicas. A falta de regulamentação e a pressão econômica levam muitos a aceitar essas condições, temendo que a denúncia de abusos possa resultar em deportação ou perda do emprego. Essa dinâmica perpetua um ciclo de exploração que se torna difícil de quebrar. A exploração de trabalhadores imigrantes é uma questão complexa, que vai além de um único caso ou setor. Envolve uma combinação de fatores sociais, econômicos e políticos que criam um ambiente onde a vulnerabilidade é a norma. Os exemplos discutidos aqui ilustram a necessidade urgente de uma reforma que proteja os direitos dos trabalhadores, independentemente de seu status migratório. A crescente conscientização sobre as condições de trabalho dos imigrantes é um passo positivo, mas ainda há muito a ser feito. Para construir uma sociedade mais justa, é fundamental que tanto os empregadores quanto os legisladores reconheçam a dignidade e o valor intrínseco de todos os trabalhadores. Somente assim poderemos garantir que todos, independentemente de sua origem, tenham acesso a condições de trabalho justas e seguras, contribuindo para um futuro mais equitativo e inclusivo.